Ciências Humanas em Pauta, com Edson Sebastiani. Olá, este é o Ciências Humanas em Pauta, um programa que quer trazer até você as produções acadêmicas da Universidade Federal de Santa Maria. Aqui vamos conversar com cientistas das mais diversas áreas humanas, então prepare-se para conversas estimulantes que desafiam pensamentos convencionais, abraçam a diversidade e abrem novas portas. Meu nome é Edson Sebastiani e hoje iremos falar sobre comunicação pública. A comunicação pública é um conceito ainda em desenvolvimento no Brasil e que chama a atenção pela sua intenção de assumir a perspectiva do cidadão na comunicação de temas de interesse coletivo. Seus principais estudos incluem o acesso aos serviços e às informações de interesse público, a prestação de contas, a presença de mecanismos de ouvidoria, a promoção da cidadania e da democracia e o fomento do diálogo inclusivo e plural. Além disso, a comunicação pública desempenha um papel crucial na identificação das demandas sociais, na melhoria das formulações de políticas públicas e na promoção de uma cidadania ativa e consciente, contribuindo para a construção de uma sociedade mais informada e participativa. Então, para falar sobre esse tópico, convidamos hoje a professora Janaína Gomes, pós-doutora em Comunicação Pública e Política e atualmente professora associada do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen. Então, professora, poderia nos contar como essa temática chegou até você? A comunicação pública começou na minha trajetória acadêmica no meu pós-doutorado. Eu fui fazer o pós-doutorado em 2016 na URGS, junto com a professora Maria Helena Weber. De 2016 para cá, ela evoluiu, né? Eu trabalhava naquela época com imagem pública, por conta da minha relação com fotojornalismo, né? E evoluiu de lá para cá, não que não tenha rendido a questão da imagem pública, mas ela é muito incipiente, o estudo da imagem pública. Então, eu consegui, na verdade, me conectar com a comunicação pública pelo viés da divulgação científica. Essa, sim, é uma área da qual eu me dediquei muito da minha vida, estudando divulgação científica. Eu trabalhei com divulgação científica durante 10, 12 anos da minha vida. Depois, na verdade, eu fiz jornalismo científico, né? Quando eu me formei em jornalismo, a minha monografia foi sobre jornalismo científico, o meu mestrado, o meu doutorado versaram, né, sobre a área de divulgação científica, prospecção tecnológica, né? E mesmo antes, quando eu fiz filosofia, antes de jornalismo, eu estudei bastante, gostava muito de sociologia da ciência. Então, assim, a comunicação pública ligada com a divulgação científica e a ciência como interesse público, ela então resulta agora no Observatório de Comunicação Pública Núcleo Frederico Westphalen, né, na UFSM de Frederico Westphalen, e ela tem como objetivo realmente dar visibilidade ao Observatório de Comunicação Pública da URGS, que é o nosso mentor maior, digamos assim, né? É o núcleo ao qual nós nos conectamos como pesquisadores, e também vamos fazer a divulgação científica do campus de Frederico e atuar na universidade. Agora a gente tem um estagiário trabalhando em Cachoeira e vamos tentar mandar informações científicas para a sede. Trabalhando com divulgação científica aqui do campus de Frederico, primeiramente com os pesquisadores de um edital específico, que é o edital Cored, e algumas iniciativas que a gente fomenta desde o ano passado, como, por exemplo, as reportagens dos 10 anos da revista Arco. Então, são várias frentes, né?
Então, a primeiro foi os 10 anos da revista Arco, que inaugurou o observatório em Frederico. Então, nesse viés, a gente está trabalhando com a reportagem esse ano dos observadores de tempestade, essa rede, né, de segurança climática, na verdade, que a gente vai fazer um mini curso. Também com o edital Cored, a gente vai fazer um treinamento dos pesquisadores para relacionamento com a mídia e continuar trabalhando na biblioteca do Observatório da URGS, que é uma coisa que a gente está fazendo também desde o ano passado. Então, o objetivo do trabalho é esse, né? Trabalhar com a divulgação científica e a ciência como interesse público. Ah, entendi. E você poderia falar mais sobre a metodologia e sobre as ações realizadas com base nessas pesquisas? As metodologias são diversas, né? Com a parte do observatório, da observação de tempestade, a metodologia é instrumentalizar o professor, né? Ter uma metodologia para o professor, digamos, para o cientista se comunicar com a sociedade. E os nossos estudantes, como é que a gente pode ajudar o professor a preparar cursos? Então, eu conto com a colaboração de um pesquisador também da URGS, é o Paulo Correia. Ele tem especialização em gestão tecnológica, então são vários parceiros, né? Na área de divulgação, relacionamento com a mídia aqui na UFSM, a gente vai fazer press kits. Então a gente vai fazer uma parceria provavelmente com o curso de Relações Públicas, seja daqui ou da sede, para que a gente trabalhe com o formato de press kits. Os professores terão esse material de relacionamento com a mídia que eles poderão renovar anualmente e trabalhar com eles, digamos assim, ter uma agenda anual e trabalhar com esse material todo ano, né, para poder divulgar os seus projetos. Então, na verdade, nós não vamos divulgar os projetos, nós vamos habilitar os cientistas. A metodologia é habilitar o cientista a fazer o relacionamento com a mídia. E no Obcomp é organização, né, e curadoria de material científico de qualidade para botar na biblioteca. As ações que a gente vai realizar serão essas que eu falei agora, né? Então a gente vai fazer um mini curso de observação de tempestade com o professor Hernani, do curso de meteorologia da sede. Vamos fazer, com o edital Coredes, a gente vai fazer uma rodada de press kits de agora até o final do ano, para ver se dá certo isso. E com o observatório a gente está fazendo a atualização da biblioteca. Tá? E aí os nossos públicos, eles são variados. No mini curso a gente está trabalhando com gestores municipais do médio alto, do Cored Médio Alto Uruguai. Os cientistas, na verdade, a gente habilitando os cientistas, a gente está dando informação científica para a comunidade também do Médio Alto Uruguai. E a biblioteca interessa ao público acadêmico, né, interessado em comunicação pública. Daí é direcionado mesmo a graduandos e pós-graduandos em comunicação pública. Realmente. São diversas ações e isso mostra que existe muito campo para trabalhar em comunicação pública. Você poderia, então, trazer algumas recomendações de leitura para quem se interessar nesse assunto? Aproveite também esse tempo para deixar algumas considerações finais para o nosso ouvinte. O que eu gostaria de dizer sobre comunicação pública e interesse público é que é uma área extremamente interessante, indispensável, né? A comunicação ela precisa começar a trabalhar com o interesse público e não o interesse do público, né? E é muito importante que a gente comece a reverter os interesses comerciais, digamos assim, né, e comece a se preocupar com esse interesse coletivo, com, digamos assim, as reivindicações que fazem parte da vida e dos direitos coletivos, né? E isso, as tensões comerciais, elas acabam abafando, né? São direitos humanos, né? Os direitos das mulheres, a ciência, né, digamos assim, todo esse valor que a ciência tem
vamos dizer assim, nessa soberania nacional, né? Então, por que a gente investe em ciência? A gente investe para ter uma soberania nacional. E para quem se interessar mesmo em comunicação, começar a estudar a comunicação pública, e a comunicação pública de interesse público, você veja bem, eu estou aqui com o livro Comunicação Pública e Política, Pesquisa e Prática, ele está disponível na internet. Os organizadores são Maria Helena Weber, Maja Pfeiffer Coelho e Carlos Locatelli, os organizadores. Ele é gratuito, né? E esse livro ele é um compêndio de 10 anos de pesquisa do Núcleo de Comunicação Pública e Política da URGS, ao qual a gente está vinculado. Então, por exemplo, assim, a gente está trabalhando com a tragédia Kiss, é um objeto de interesse público, o Fórum Social Mundial, enfim, as manifestações de 2013 são estudos de comunicação pública, a comunicação das barragens, os acidentes, por exemplo, de Mariana, é comunicação pública, eleições, obviamente, mas aborto, armas, né? Por exemplo, novelas, né? Essa questão da dramatização e entretenimento, essa relação de temas de interesse público em novelas, por exemplo, já foi estudado também. Então, assim, são vários temas interessantes e nesse livro vocês podem até se descobrirem, né? E eu acredito que sim, seja importante cada vez mais os comunicadores se juntarem a nós, né? E debaterem essas questões que são extremamente importantes e evoluem muito o pensamento de comunicação que extrapole a questão do privado, né? E também dessa espetacularização da vida privada também, né? Que a gente acaba se dedicando muito tempo a isso e acaba esquecendo desses temas tão interessantes e desses interesses também tão importantes. Então, meu nome é Janaína Gomes, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Maria, campus em Frederico Westphalen, e aqui, então, eu me despeço de vocês com muito carinho. Muito obrigada e até breve. Obrigado, professora. E obrigado a você, ouvinte. Eu sou Edson Sebastiani e esse foi mais um episódio do Ciências Humanas em Pauta, um programa que quer trazer até você tudo o que está acontecendo nas pesquisas humanas da Universidade Federal de Santa Maria. Para não perder nenhum episódio, siga nas redes sociais e agradecemos a sua companhia. Até a próxima. A Rádio UniFM apresentou o quadro Ciências Humanas em Pauta.